Olá, eu me chamo Marcos Oliveira, sou professor especialista em empreendedorismo, tá? E vou falar um pouquinho para vocês um pouco a respeito da minha formação, tá bom? Eu sou administrador de recursos humanos pela Faculdade Marechal Rondon, do grupo Uninove, tá? Sou detentor de título de especialista em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou acadêmico do 4º ano de Direito pela Instituição Toledo de Ensino. Atualmente também curso pós-graduação em docência para formação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo, tá? E também curso concomitantemente uma pós-graduação em informática para a educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. E hoje a gente gostaria de falar com vocês um pouquinho, né, a respeito da qualidade de vida no trabalho, que é um tema tão importante e fundamental para a existência das organizações, né? E por que isso é importante, né? Hoje a gente sabe que o maior capital que uma empresa pode ter, na verdade, não são suas máquinas, seus equipamentos. Eles são importantes, né? Mas o fator humano, né, o capital humano, ele é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades das organizações, né? Hoje em dia também as organizações elas investem pesado, né, na formação e no treinamento e no desenvolvimento de seus colaboradores, né? Então por isso é tão importante se falar da preservação, da retenção de talentos, né, da retenção desses colaboradores, porque eles compõem o capital ativo das organizações, uma vez que as organizações elas investem pesado nas suas formações, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da qualidade de vida no trabalho, que é um tema aí tão importante, né, para a existência das organizações, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos conceituais nessa primeira aula, né? E à medida que nós fomos avançando aí no curso, a gente vai se aprofundando um pouco mais, né? Então, o que é qualidade de vida no trabalho, né? É atribuir sentido positivo ao trabalho, né? Caracteriza-se como importante componente da satisfação com as atividades laborais. Ou seja, é extremamente importante que o colaborador ele se sinta feliz no trabalho, né? Que ele sinta-se importante no desenvolvimento do seu trabalho, que a empresa, que as organizações reconheçam que ele é importante, né? Isso, ou seja, fazer com que esse colaborador, de forma exógena, ou seja, partindo da organização, a organização faça com que esse colaborador se sinta importante e que esse trabalho dele também é importante, né? Então, quando o trabalho lhe traz satisfação ao trabalhador, ele proporciona, além do bem-estar, motivação para o constante aprimoramento e, por consequência, uma melhoria contínua no desempenho profissional, otimizando os resultados organizacionais. O que é isso? A gente sabe, né, que o trabalhador que trabalha satisfeito, ele trabalha e produz mais e melhor, né? E busca cada vez mais se desenvolver e aprimorar as técnicas de trabalho, né? Ou seja, ele reduz o retrabalho, né? Ele se torna uma pessoa mais empreendedora, né? Ele passa a enxergar que o bem da organização, do bem da organização depende do trabalho dele, a subsistência dele. Então ele passa a observar no seu trabalho, no seu dia a dia, que a manutenção dos equipamentos que ele usa é importante para a manutenção do seu trabalho e para que o seu trabalho seja bem realizado. Então vejam que ligação intrínseca que existe aí, né? A partir do momento que o empregado ele é desenvolvido e ele também é valorizado aí pelas organizações, tá bom? Vamos avançar. A satisfação no trabalho vai muito além das políticas de remuneração, reconhecimento e recompensa e promoções, né? Ou seja, não basta apenas você promover, você melhorar o salário desse indivíduo, né? É importante que esse trabalhador, esse colaborador, ele se sinta feliz naquilo que ele faz, no trabalho dele, né? E isso exige, né,
dos gestores, né, o empenho no sentido de que exogenamente esse profissional ele seja constantemente motivado, né? A motivação, a palavra motivação, ela é extremamente importante, né? Quando nós falamos de retenção de talentos, quando nós falamos de atingimento de metas organizacionais, quando se trata do capital humano, né? Da retenção do capital humano. Por quê? Se esse colaborador não se sentir satisfeito no trabalho, com a formação que muitas vezes a própria organização oferece para ele, ele vai buscar aquilo que ele não está encontrando na organização que está trabalhando, que ele está atuando, em outra organização externa. Ou seja, ele vai buscar externamente uma colocação, um emprego, um trabalho que ofereça melhores condições de qualidade de vida para ele, né? Então daí é tão importante, né, que as organizações atuais elas façam a retenção adequada do seu trabalhador, né? Não basta apenas oferecer um salário razoável, não basta apenas oferecer condições técnicas e tecnológicas razoáveis para que ele exerça seu trabalho. É importante também que a organização se preocupe com as condições pessoais desse trabalhador, né? Como nós vamos ver doravante, né? Então, considerando o alto índice de turnover, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, né? A rotatividade, né? Em função da insatisfação do trabalhador dentro da organização, né? É importante, né, que nós saibamos que as organizações concorrentes elas são sempre de olho em profissionais já qualificados e treinados, né? Porque é muito mais fácil uma organização externa trazer para o seu quadro de colaboradores profissionais já treinados, já capacitados, do que ela investir em treinamento. Ela vai ter um custo adicional, né? Ou seja, ela acaba aproveitando o investimento que uma organização faz para trazer para si, sem custo nenhum, né? Então daí a importância, a retenção desses talentos, né? É tão importante, né? Então, muitas vezes até as organizações externas, as outras organizações, elas oferecem aí vantagens subjetivas, né? Coisa mínima, né? Coisas que às vezes a organização onde o indivíduo está alocado já, ela pode oferecer, né? Como pequenas vantagens, né? Promoções, né? Muitas vezes uma promoção é muito bem-vinda, né? Também existe a questão aí também aí da possibilidade de crescimento dentro da organização, a oferta de novos cursos, né? Ou seja, promover um aperfeiçoamento contínuo desse indivíduo, né? Isso vai fazer com que esse indivíduo ele se sinta valorizado pelas organizações e assim vai ter interesse em permanecer nelas, né? Independente de ofertas externas, né? Então isso é tão importante para as organizações no dia de hoje, né? O alvo a ser buscado deve ser a fidelização e retenção do funcionário, que é o que nós estamos falando, né? Vês que na grande maioria das vezes as organizações investem pesado em treinamento e desenvolvimento na formação técnica e muitas vezes ainda até mesmo custeando cursos superiores e de pós-graduação. Vejam bem, né? Às vezes as organizações elas investem até em pós-graduações, em cursos extremamente caros, né? Onerosos para a organização. Então, será que nós devemos abrir mão facilmente de um colaborador treinado a esse ponto, né? Que a empresa investiu tanto e abrir mão facilmente, né? Então a gente tem que fazer de tudo para segurar e reter esses talentos, né? Porque a empresa ela precisa hoje em dia, a empresa moderna, ela precisa estar sempre atualizada e antenada. Por isso que é importante que ela tenha no seu quadro de funcionários profissionais bem treinados e bem capacitados e motivados, né, para que permaneçam nos seus quadros de trabalho, né? Que não raramente a gente vê também as empresas investindo pesado nesses profissionais, né? E acabam deixando eles irem embora sem nenhum esforço, né? Ou seja, a empresa concorrente acaba absorvendo esse funcionário facilmente, sem nenhum esforço, e às vezes um pequeno esforço da organização impede com que esse funcionário acabe se demitindo, ele acabe migrando para uma outra organização, não é?
Então, hoje em dia, a permanência no mercado competitivo, ela força com que as organizações olhem esses colaboradores de uma maneira mais especial, mais pessoal, né? Como nós vamos ver ainda mais adiante. Assim, temos que os profissionais capacitados são onerosos, né, custosos, eles geram custo para as organizações. E eles compõem o chamado capital humano das organizações, como nós já falamos, né? Devendo-se entender que o investimento da empresa nesse trabalhador não pode se perder, né? Não pode se perder, porque realmente é muito alto, né? Pois muito além de onerarem e aumentarem o custo de produção de forma sistemática, leva-se tempo desprendido na sua formação. Ou seja, às vezes a empresa ela tem que liberar esse colaborador para o treinamento, ela tem que liberar esse colaborador durante o expediente de trabalho para que ele faça esse curso, para que ele faça uma graduação, para que ele faça uma pós-graduação. Então vejam bem, não é só o custo envolvido na formação, mas também o curso do salário, a manutenção do salário desse colaborador também envolve custo para a organização. Então, daí a importância de se fazer um trabalho perfeito de retenção desse colaborador, né? Porque às vezes eles não levam apenas esse conhecimento que eles adquiriram externamente nas universidades e nos cursos técnicos, mas no seu próprio dia a dia, no trabalho, né? Na execução do seu trabalho, ele acaba adquirindo experiências, né, que ele pode acabar levando, né, embora seja antiético, ele pode acabar levando conhecimento que ele adquiriu na organização que ele trabalha para uma organização concorrente. Vejam que complicado que é isso, né? E hoje as empresas não podem, né, não devem permitir que o seu conhecimento, a sua tecnologia seja exposta dessa maneira. Então, quanto menos tecnologia da organização vazar para as organizações concorrentes, tanto melhor. Então, aí existe mais um fator importante para que esse colaborador seja retido dentro da organização, né? Porque se ele sair, ele vai fomentar uma competitividade desleal, uma concorrência desleal, né? E é isso que as organizações, é isso que nós não queremos hoje em dia no mercado de trabalho, né? Então, assim, garantir a retenção desse profissional é questão primordial e vital. Fazer com que ele se sinta motivado, mas isso é um desafio, pois depende do envolvimento de todos os trabalhadores e isso passa pela melhoria contínua do clima organizacional. Ou seja, não basta só o salário, não basta apenas a formação. É preciso investimento na manutenção do clima organizacional, né? Porque é aquela coisa que foi falado no começo, né? O trabalhador que se sente feliz no trabalho, motivado, e dificilmente ele vai sair, ele vai procurar emprego e trabalho em outra organização. Se ele está bem alocado num local, não existe muita razoabilidade, né, e plausibilidade dele sair da organização para uma outra organização. Agora, quando o clima organizacional ele começa a apresentar falhas, né, começa a apresentar vícios, né, esses vícios precisam ser corrigidos de imediato, né, pelos gestores e gerentes de área, né, e mesmo pela direção das organizações, principalmente, né. Nós estamos falando de visão estratégica, né. A organização ela precisa ter visão estratégica quanto a esses colaboradores aí de um nível mais alto, que já obtiveram algum tipo de treinamento. E não só em relação a esses profissionais, mas também os profissionais de chão de fábrica, né? Existem muitos profissionais de chão de fábrica com grande potencial de alçar voos maiores dentro da organização e assim também futuramente acabarem, através de um trabalho de desenvolvimento, né, sendo muito úteis para a organização. Então, o trabalhador de chão de fábrica também não pode ser desprezado, especialmente aquele que a gente percebe que existe um potencial intrínseco nele de crescimento dentro da organização. Satisfação com os colegas e equipe, né? Isso é tão importante, né? É muito comum a gente ver nas organizações, infelizmente, né? Aí alguns gerentes, alguns gestores promovendo divisões entre os membros de sua equipe. Ele faz distinção entre funcionários e funcionários, né? É aquela velha coisa de valorização do puxa-saco,
né? Isso é muito ruim para a organização, porque a organização ela não trabalha apenas com os puxa-sacos, ela trabalha com todos os funcionários, ela tem que ter um envolvimento pessoal com todos os colaboradores da equipe, né? Então, o gestor moderno, ele tem que entender que todo colaborador da sua equipe, ele é importante para o desenvolvimento e para o alcance das metas organizacionais. Então, ele não pode fazer distinção entre um determinado colaborador e outro colaborador, né? Sob pena, né, de acabar desmotivando toda a equipe, né? E não raramente a gente percebe isso, né? Que alguns gestores eles têm preferências, né, entre um colaborador e outro colaborador, como se esse colaborador a ele pertencesse, mas não. O colaborador ele pertence à organização, né? Ali dentro da organização a gente não está falando de coleguismo, lógico, existe a necessidade de ter o coleguismo, mas nós temos que ser profissionais. Então, para a organização não interessa as preferências pessoais do gestor. Interessa que toda a equipe trabalhem de forma uníssona na prestação do serviço, né, na execução do trabalho, tá ok? Então, o puxa-saquismo não é interessante para a organização, tá ok? Como a gente estava falando, né, é importante que o trabalhador ele esteja satisfeito com o salário, com o supervisor e chefia em geral, com o ambiente de trabalho, né? Quanto melhor esse ambiente for, seja no sentido de limpeza, de higiene, seja no sentido até de alimentação que é oferecida nos refeitórios das organizações, né? E tudo aquilo que envolva a natureza do trabalho do colaborador, né? Ou seja, a empresa tem que oferecer boas condições para que o trabalhador execute ali adequadamente as suas tarefas, tá ok? Então, para que a satisfação no trabalho seja atingida, deve-se considerar também as questões pessoais, emocionais, expectativas e interesses que são características de personalidade. Ou seja, muitas vezes o trabalhador ele não está rendendo, ele não está produzindo aquilo que ele tem potencial para produzir, porque ele está passando por um problema pessoal, né? Não raramente a pessoa às vezes tem filho, o filho de uma, por exemplo, de uma trabalhadora, de uma colaboradora está doente, ela não vai ter aquela mesma boa condição emocional de trabalhar de uma forma que a empresa espera dela naquele momento, porque ela deixou na casa dela o filho doente, né? Então a empresa, o gestor moderno, ele tem que entender essa necessidade emocional dessa colaboradora. Isso também acontece com o trabalhador, com o homem que trabalha dentro da organização, que ele também fica preocupado com o filho e ele acaba existindo uma autodesmotivação, né? Então o gestor ele tem que entender isso, né? Tem que entender o momento do colaborador. Muitas vezes ele está doente, né? Ele tá trabalhando, ele não faltou no serviço, mas ele está doente, ele está com problema de saúde, ele está preocupado com alguma coisa que não vai bem com a sua saúde. Então o gestor ele tem que estar se mantendo informado a respeito de algumas características pessoais do trabalhador. O trabalhador automaticamente que produz normalmente, aquele trabalhador que geralmente ele vamos dizer assim, ele é um trabalhador modelo, ele sempre cumpre com suas responsabilidades de forma pontual, profissional e também de forma trabalha com qualidade. Quando ele tem alguma baixa nessa qualidade, nessa produtividade, o gestor precisa se envolver pessoalmente para entender o que está acontecendo com ele, até para que a própria organização, a empresa, possa ajudá-lo de alguma forma. Existem algumas empresas, né, existem assistentes sociais, que elas têm condição de lidar com essas situações pessoais do trabalhador, seja na questão da doença pessoal do trabalhador ou de um familiar, né? Muitas vezes a morte de um ente querido do trabalhador, ela acaba trazendo uma depressão para esse trabalhador. Isso influi diretamente na qualidade e no desempenho do trabalho desse trabalhador. Então a organização ela precisa estar antenada a essas situações, né? Não apenas simplesmente criticar o trabalhador, porque se você pega um trabalhador que está com o filho doente, que acabou de perder aí, seja lá o pai ou a mãe, ou a esposa, um filho, né? E você, ao invés de tentar ajudá-lo, você começar a criticá-lo, você ainda vai desmotivá-lo e vai forçar esse trabalhador a acabar aí, até muitas vezes migrando aí para uma outra organização que ofereça aí para ele esse amparo emocional
que a organização deixou de oferecer, tá ok? Então aqui vamos continuar. Para as organizações de trabalho, cabe a adoção de políticas e práticas de gestão, especialmente em gestão de pessoas, que venham conciliar interesses organizacionais e pessoais, favorecendo sempre um ambiente de trabalho produtivo e que promova a satisfação dos trabalhadores. É aquilo, né? O trabalhador motivado, ele trabalha bem e melhor, né? Agora, quando é difícil de falar, eu falo por experiência própria, né? Eu tive que trabalhar uma determinada vez, eu tive 2 filhos gêmeos, né? Eu acabei de perder um filho gêmeo. 2 dias depois, após o sepultamento, o outro foi para a UTI e permaneceu 22 dias na UTI, 5 meses internado. Então imagine como que ficou a minha cabeça naquele momento, né? Eu reconheço, eu não conseguia produzir aquilo que eu tinha condição de produzir. Então eu posso falar para vocês com propriedade o que é isso, né? Então, e às vezes falta realmente, a gente percebe que falta realmente apoio da gerência, do gestor imediato, do monitor, do líder, né, nesse sentido, porque o monitor, o líder, ele está ali preocupado com a produção, mas esquece que ali ele tem na mão dele não uma máquina, mas um ser humano, e que a máquina depende muitas vezes desse ser humano para funcionar bem e adequadamente. Então é importante que o gestor moderno ele entenda, né, que existem condições pessoais do colaborador que precisam ser trabalhadas, não apenas a questão da produtividade, que a produtividade depende muito e muito do bem-estar do colaborador. Isso daí já é comprovado cientificamente, inclusive, tá? Vamos passar para o próximo slide. Na verdade é um vídeo, tá, gente? Vamos assistir. Os principais indicadores para verificar se a gente está satisfeito com o trabalho estão ligados à empresa, à função e o meu futuro no negócio. Então vamos avaliar cada um deles. A empresa. Acreditar na empresa, entendendo que os valores delas combinam com os meus valores, são um indicativo importante de satisfação. Se eu percebo que os valores da companhia, a estratégia que ela está usando, o rumo dela não está sintonizado com o que eu acredito para o meu futuro, pode ser que aí a gente já tenha um problema que vai gerar insatisfação e pode significar a hora de pensar num outro trabalho. Um segundo ponto é a função que eu desempenho na empresa. Acreditar no projeto, nas atividades, nas relações que eu estabeleço com as pessoas que estão na área é um outro fator importante para medir a satisfação no trabalho. Eu posso estar engajado com a empresa, mas não estar engajado com o meu dia a dia, não acreditar no meu trabalho, não me sentir motivado, e esse é um fator que requer observação. E o terceiro ponto está relacionado ao futuro, ao projeto da carreira. Um dos desafios do mercado de trabalho contemporâneo é que cada um de nós possa ver a possibilidade de realizar o nosso projeto de carreira naquela empresa. Então, no meu dia a dia de trabalho, eu preciso observar essas possibilidades, ter diálogo com a organização, perceber essas possibilidades de movimento. Se chega um momento que eu não percebo espaços laterais, verticais, projetos, nenhum novo desafio, isso pode determinar algum nível de insatisfação. Então, a empresa, o negócio, as crenças dela, a minha função, o meu dia a dia no trabalho e a minha perspectiva de desenvolvimento na empresa. Esses 3 fatores são indicadores importantes para medir o nível de satisfação. Então, como vocês viram aí, né, existe todo um liame, né, para que exista satisfação no trabalho. Depende da organização, né, da oferta de possibilidade real de crescimento que a organização oferece para esse trabalhador, e existe também a necessidade de autodesenvolvimento constante, aperfeiçoamento contínuo desse trabalhador, né? E como que a gente vai, a empresa ela vai fazer tudo isso, né? Ela vai oferecer esse desenvolvimento, ela vai oferecer condições para esse trabalhador, se ela também não está preocupada com as questões pessoais desse trabalhador, né? Mas sobre isso a gente vai voltar a falar na próxima aula, tá? Que a gente vai dar continuidade na próxima aula sobre esse tema, né, da qualidade de vida no trabalho. Eu espero vocês lá, tá ok? Um grande abraço e até lá!